Evangelho segundo São João, Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler com os irmãos todo o texto do capítulo, porque eu creio que a parte mais perfeita dessa mensagem é a parte onde nós lemos o texto bíblico. Eu posso errar na minha interpretação, posso errar na forma com que eu me expresso com os irmãos, mas ao ler o texto, nós temos algo verdadeiro, algo que vem da parte do Senhor. Mas antes de lermos nosso texto, talvez a imagem de cada um de nós no começo da Páscoa, nesse domingo de Páscoa, seja do próprio Cristo ressurreto. Mas eu gostaria de levar a cada um de nós, rapidamente, para um outro lugar. Um lugar imaginário, chamado Nárnia. E não sei se você já leu o livro de Nárnia, se você já pode assistir o filme de Nárnia, mas eu quero contar um pequeno trecho que acontece no livro e no filme que fala sobre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Nárnia é um reino fantástico, onde é tomado pelas trevas, é dominado pela feiticeira má. E há 4 crianças que vão para esse reino fantástico. Os irmãos são Peter, Susan, Lucy e Edmundo. 4 irmãos. E em um certo momento da história, um dos irmãos, o Edmundo, ele trai os seus irmãos para se juntar à feiticeira má. E quando ele faz isso, segundo as regras daquele reino, segundo as regras profundas de Nárnia, aquele que trai deve morrer. Mas no meio dessa história, onde Edmundo é condenado a ser morto por conta da sua traição, Aslan, que é um grande leão, aparece e diz que deseja morrer, oferecer-se no lugar de Edmundo. E é um momento de festa para a feiticeira má com todos os seus súditos. Seus demônios, seus gnomos, os anões, seus ogros, porque finalmente eles poderiam esmagar Aslan. E é nesse momento, se você assiste o filme, em que Aslan agora ele é amarrado, ele é puxado, e há uma festa em celebrar aquele momento que ele será morto. E eles começam a raspar Aslan, começam a cortar seus pelos, e ele é colocado em cima de uma pedra, a pedra do sacrifício. E de longe, a cena mostra Lucy e Susan olhando fitamente nos olhos de Aslan. E Aslan olhando para Lucy. E é nesse momento em que a feiticeira má começa a falar o seu discurso de vencimento, o seu discurso em que ela irá matar o leão, e ela está com a sua adaga e o leão olhando para a luz, e ela desce a adaga sobre o leão. E as crianças de longe olham e choram. E pela manhã elas estão deitadas sobre o corpo morto do leão, e elas dizem: nós já enviamos a notícia, nós precisamos deixar, ele já está gelado aqui, a gente precisa ir embora. E elas começam a descer o lugar onde o leão havia sido sacrificado, e é um morro. E de repente há um terremoto e um estrondo. Elas olham para trás, a pedra está quebrada e não há mais Aslan ali no meio. E elas começam a olhar para procurar Aslan, e de repente ele aparece, reluzente, brilhando. Lindo, um leão com sua juba balançando aos ventos. E Aslan vai explicar para aquelas 2 meninas que, embora a feiticeira má tivesse realmente a magia negra, e ela conhecia essas magias profundas, ela não conhecia uma das magias mais antigas, de que aquele que haveria de morrer e entregado sua vida por alguém que traiu, e que essa pessoa não fosse um traidor, a pedra então se quebraria e a morte daria um passo para trás. A morte voltaria. Lewis não está escrevendo aqui apenas uma fantasia para crianças e para nós. Ele está apontando para uma realidade em que o grande leão da tribo de Judá, aquele que é o Cordeiro de Deus, não só vai fazer com que a morte dê um passo para trás, mas ele vai esmagar a morte. Ele vai destruir a morte. E é o que nós vamos ler no texto de João 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi onde estavam os discípulos, Simão e Pedro, e o outro discípulo a quem Jesus amado, lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram.
Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram para fora até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou ao túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Mas Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone, que quer dizer mestre, meu mestre. Jesus continuou e disse: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Essa é a palavra de Deus. Jesus foi crucificado na sexta-feira. À tarde, por volta das 3 horas, ele então entrega o seu espírito. Os soldados vêm e colocam-lhe uma lança, passam-lhe uma lança no seu lado. É jorrado então sangue e água de Jesus. E não somente isso, mas a promessa de Deus ela é cumprida, dizendo que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E antes do pôr do sol, Jesus já estava sepultado. Era necessário que isso acontecesse antes do momento do Shabat, do sábado. Por isso José de Arimateia, junto com Nicodemos, correm pedir para que eles possam pegar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Nicodemos vem com 35 quilos de aromas para dar a Jesus Cristo um sepultamento digno de um rei, cheio de reverência, mas às pressas. Põe-se o sol,
durante o sábado inteiro, que começa na sexta-feira, no pôr do sol da sexta, até então o outro pôr do sol, Jesus está completamente morto, sepultado, em descanso no túmulo. Esse é o segundo dia. Então, ao pôr do sol do sábado, começa o terceiro dia, o domingo. E João diz que ainda está escuro, bem cedo no primeiro dia da semana. E Maria Madalena sai em direção ao túmulo. E Mateus registra que naquele momento há um grande terremoto. Um anjo desce como se um grande relâmpago, um trovão, e remove a pedra, e se assenta sobre a pedra. Maria Madalena foi uma das últimas a deixar a cruz de Cristo Jesus. E Maria, o texto vai dizer que ela é uma das mulheres a quem Jesus expulsou os 7 demônios. Ou seja, é uma mulher que sabia, talvez mais do que muitos, o que é estar na mão de Satanás. Diferente dos outros discípulos que fugiram no momento de dor, aqueles que olharam Jesus distante, Maria está diante da cruz de Jesus no capítulo 19. Ela vê o Senhor, ela é quem mais está diante do Cristo morto. E o texto vai dizer, nos outros evangelhos, que ela sai para poder prestar honrarias ao Senhor. Se a gente pode pensar um pouco sobre o ato de Maria, ela é quem entende o quanto ela era pecadora. O quanto ela precisava estar próximo do seu Senhor para demonstrar carinho, para demonstrar amor e, quem sabe, receber um pouco de consolo por estar próximo do seu túmulo. Irmãos, quem já perdeu um ente querido e pôde ficar-se ao lado do caixão velando o seu ente, sabe o sentimento de esperança que se finda quando o túmulo é fechado. Onde o nosso coração diz, espera um pouco mais. Deixa eu ficar um pouco mais com ele. Eu sei que não tem vida aqui, mas deixa eu ficar um pouco mais. Quanto a gente se esforçaria para prestar honras a quem a gente tem tanto amor. E não só amor, porque Jesus não só amou ela, mas libertou ela. Ela tinha certeza dessa realidade, que ele resgatou, que ele amou, que ele a libertou. E ela vai dizer, eu preciso ir até lá. Só quem é um pecador como Maria, entende o quanto fez contra um Deus trino, sabe o valor do seu resgate, sabe o quanto precisa demonstrar gratidão. E o nosso amor cresce quando nós fazemos isso. A nossa gratidão cresce quando nós entendemos o quanto nós somos pecadores. E nós precisamos correr para Jesus, assim como ela corre. Ela chega ao túmulo, Maria então vê que a pedra está removida. O texto de Mateus vai dizer que o anjo remove a pedra, mas não porque Jesus precisasse que alguém movesse a pedra para ele passar. Na verdade, a pedra ela é rolada, ela é movida para que nós, homens, os homens, pudessem ver e registrar que não há ninguém mais lá. Não há morte, não há um corpo morto. É para nós que a pedra foi removida. Maria vê aquilo, ela percebe e ela sai, ela corre. O texto vai dizer, tiraram o corpo do Senhor. Ela vai até os 2 discípulos, onde está Pedro e o discípulo amado, que nós entendemos que é João. E ela vai dizer no verso 2, tiraram o corpo do Senhor. Levaram o corpo. E eu não sei onde está, provavelmente os inimigos do nosso Senhor conseguiram aquilo que eles queriam. Eles mataram o nosso Deus, eles mataram o nosso Cristo, e agora levaram o seu corpo. Eu fui lá para prestar as minhas honrarias a eles, porque era sábado, eu não conseguia colocar os aromas em Jesus, e agora eu fui de noite lá, porque eu sabia que era o primeiro momento, e já não tem mais corpo lá. Eu não vejo o corpo lá, vão lá. O texto vai dizer que Pedro e João saem correndo. João, na sua narrativa, vai dizer que ele corre mais do que Pedro. O discípulo a quem Jesus amava corre mais do que Pedro. E a gente pode imaginar Pedro correndo com as suas emoções, esbaforido. João chega primeiro e olha lá dentro. Ele se abaixa, diz. Ele se abaixa e vê os lençóis de linho, mas ele não entra. Muito provavelmente ele percebe, não tem um corpo aqui. E ele não entra. Mas Pedro, a gente conhece Pedro. Pedro sai com tudo e entra. Pedro entra. E quando Pedro vê, o texto de Lucas vai dizer que ele fica admirado. Ele fica maravilhado com aquilo que ele vê. E o texto nosso, versículo 6, João, ele
é muito cuidadoso com a forma como ele fala, como ele enxerga aquilo. Então ele vai narrar o que Pedro vê. E ele diz que Pedro entra, verso 6, ele também viu os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava mais com os lençóis, mas enrolado à parte. Perceba aqui que João dá um detalhe a nós, que o lenço que estava sobre o rosto do Senhor, que era usado para cobrir o rosto do morto, não estava jogado, não estava amontoado, mas estava devidamente enrolado. Isso mostra para nós, irmãos, e para eles mesmo, que não houve pressa nesse ato. Não é um ato corrido, não houve um roubo necessariamente. Não havia pessoas que estavam de madrugada, enquanto talvez os romanos dormiam, os 2 soldados dormiam, para roubar o corpo de Jesus. Não, não foi às pressas. Está tudo em ordem. Como quem diz que Jesus se levanta, arruma-se onde ele está e sai caminhando. Sai glorioso, sai vencedor sobre a morte. Não há pressa, há calmaria. E aí o discípulo que chegou primeiro, o texto, ele diz isso, verso 8. E o outro discípulo que havia chegado primeiro, ou seja, João, também entrou. Viu e creu. E a pergunta que fica para nós, mas o que ele creu? No que exatamente João crê? Se ele não viu o anjo, se ele não viu o próprio Jesus, se ele não teve nenhuma conversa celestial com ninguém, tudo que João viu foi um túmulo aberto, os panos deixados enrolados, dobrado, e ele crê. Simplesmente vê e crê. Alguns comentaristas vão dizer que João viu e creu no anúncio de Maria. Ele olha, vê e crê. Olha, realmente, roubaram o corpo de Jesus. Mas é um pouco ilógico pensar dessa forma, porque todas as vezes que João usa a palavra crer no seu evangelho, ela não está relacionada a crer em uma notícia falsa ou em uma mentira, mas crer em algo real, algo verdadeiro. E a gente tem mais certeza disso no verso 9. Porque vai dizer que ele viu e creu, e o verso 9 vai dizer, porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse. Então João está fazendo uma relação de que ele vê e crê que Jesus ressuscitou. E eu fico pensando, irmãos, que João é o discípulo a quem Jesus ama. Passaram 3 anos juntos, dormiram em vários lugares juntos. Será que João não percebe? E digo eu, Marcílio, tá? Vocês podem dizer, Marcílio, você está falando loucura aí. Será que João não entendia, não sabia, não tinha visto várias vezes Jesus levantar de manhã e arrumar a sua cama? Será que Jesus não fez isso? Eu fico pensando, Jesus pegou o seu lenço, desatou-os, colocou, dobrou. E quando João entrou, ele viu e creu. Ele tinha intimidade com Jesus. Eles, de alguma forma, a gente não sabe, eu estou aqui inferindo coisas no texto, mas ele veio e crê. Ele veio e crê. E João creu, e, embora ele não compreendia, porque é o que diz o verso 9, ele não compreende completamente, mas havia uma fé. Era claro, ele crê. Havia uma convicção, mas embora sem fundamento. Porque ele crê na ressurreição de Jesus, mas ele ainda não entende que essa ressurreição está conectada às Escrituras. Aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo havia dito. Ele crê. Isso é importante para nós, irmãos, porque às vezes a nossa fé, ela começa assim também. Com um vislumbre de algo que a gente passa a acreditar, mas a gente não conecta às Escrituras, porque ainda não nos chegou esse momento. Que é o que acontece com João. Ele tem fé, ele crê em Jesus Cristo, mas ele ainda não tinha entendido. Só mais tarde ele entenderia que Jesus havia ressuscitado e que essa ressurreição era algo que estava em toda a Escritura, no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que o verso 9 reconhece que ele crê e que ele viria a crer depois, ele também acusa o próprio João. João entende isso, dizendo que seus discípulos não conheciam as Escrituras de forma completa. E isso é algo que precisa também entrar no nosso coração. Porque nós, embora possamos começar a crer, nós podemos ter uma fé frágil. Porque embora creiamos, nós não estamos alicerçados totalmente com as Escrituras. João vê e crê, mas ele ainda não compreende o porquê Jesus ressuscitou. Isso para nós é importante, porque ao mesmo tempo que a gente mergulha na palavra de Deus, a nossa fé cresce em um lugar sólido. E é isso que a gente precisa fazer. Ver
e crer, ou não conseguir ver, como que é o nosso caso, nós não vemos o Senhor, mas nós cremos, mas nós estamos alicerçados na palavra, e nós podemos crer de uma maneira real. Nossa fé não é uma fé em um vazio. E ele vê os panos, ele crê. E é interessante que João, a quem vê os panos, é quem escreve depois o Evangelho para nós. E os dois voltam admirados para casa. Eles voltam com, não totalmente o conhecimento do que está acontecendo, mas agitados em seu coração, entendendo que havia algo acontecido. E é interessante que eles não foram os primeiros a ver Jesus ressurreto. O texto vai continuar dizendo que Maria estava chorando. Maria estava diante do túmulo, verso 11. No entanto, Maria permanecia junto à entrada do túmulo e chorava. A fé que Maria tinha no Senhor Jesus Cristo, a necessidade de estar próximo do seu Senhor, não fez com que ela percebesse aquilo que os discípulos perceberam. O seu desespero e o seu apego ao corpo físico do seu Senhor era algo que não dava para ela compreensão do que estava acontecendo. Ela vê o sepulcro vazio, ela chora, ela não compreende, mas ela tem esperança. Ela está ali. E isso é interessante, irmãos, porque cada um de nós, cada crente, tem uma medida de fé diferente. Tem uma coragem diferente, tem uma esperança diferente, tem uma sabedoria diferente. E aqueles que amam mais o Senhor Jesus são aqueles que mais vão buscá-lo. Embora ela esteja desejando estar próximo do corpo físico de Jesus, ela demonstra o seu amor, o seu carinho pelo seu Senhor. Ela quer estar próximo do seu Senhor. Assim como a gente, ao velar o nosso ente querido, queremos estar próximo do caixão. E é interessante que aqueles que mais buscam o Senhor Jesus Cristo, quem mais deseja estar com Deus, é quem mais recebe do próprio Senhor a recompensa. Quem mais busca a Cristo, recebe dele recompensa. E ela chorava, e os discípulos que, embora entendiam algo, saíram, correram, não viram, não contemplaram a Cristo ressurreto. E a primeira voz, a primeira fala de Cristo não é com os homens, mas sim com uma mulher. Jesus Cristo se coloca diante dela em carne e osso, embora ela não reconheça. O nosso texto vai dizer que, verso 12, ela viu então os anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela responde: porque levaram meu Senhor. E ela continua a conversa e de repente Jesus aparece. Ela não percebe que é Jesus. Ela só percebe quando o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. E ela diz: Maria! E ela entende. Quando o Senhor te chama pelo nome, você reconhece. Se você é a ovelha de Jesus, e Jesus chama você pelo nome, você reconhece Ele. Não só reconhece, mas como você vai dizer: meu mestre, Rabone, meu Senhor, o meu Senhor vive, Ele não está morto. E é interessante que ela, nessa alegria que ela tem no seu coração de ver Jesus, de compreender que Ele não é um jardineiro, Ele não é o jardineiro, Ele é o próprio Cristo, Ele é o próprio Deus. Ela se joga nos pés dele. O texto vai dizer que as outras mulheres, os outros evangelhos vão dizer que as outras mulheres agarram no pé de Jesus. E Jesus vai dizer no texto: não me detenham, porque ainda não subi para o meu Pai. Esse é um texto interessante para a gente, porque Jesus não está querendo que as mulheres não toquem nele, porque Ele é santo demais. A questão aqui não é o toque delas, mas é a fé por trás desse toque. Porque até então, Maria estava desejosa de ter a presença física de Jesus. Não é uma questão de fé e crer num Cristo ressurreto, que não estaria presente em alguns momentos, mas é uma certeza de que ela só consegue ser feliz se Jesus está ali fisicamente. E Jesus vai dizer: não me detenha. Não me detenha, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Ele está dizendo: minha missão, ela não terminou no jardim, eu não voltei aqui para a gente ficar junto. Na verdade, não, eu vou ao Pai, eu vou ascender, eu vou reinar, eu vou ficar ausente fisicamente. Eu vou estar ausente. Maria precisava, irmãos, aprender a confiar, não apenas no Jesus que ela via, mas no Cristo que reina, que venceu a morte.
E ele vai dizer, não me detenha, e vai dar a ela uma missão. Vá então aos seus irmãos, aos meus irmãos, e diz, subo para o Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E aqui, irmãos, se você vê a beleza da comissão de Jesus a Maria, porque aquela que era dominada por demônios, que estava na mão de Satanás há anos atrás, agora é portadora das boas novas, de que a morte não reina mais e que Cristo reina. É interessante que aqueles que deveriam estar prontos para crer e ouvir do Senhor Jesus Cristo, Pedro e João, são aqueles que são, de certa forma, ensinados sobre a ressurreição, vindo da boca de uma mulher. E para nós isso é importante porque ensina duas grandes verdades. Uma, que se a gente quisesse... Aliás, o texto do Senhor, ele não busca fazer semelhante ao que os homens acham que é importante. Então o Senhor confunde os sábios, usando os humildes, os rejeitados e aqueles que, anos atrás, estavam nas mãos de Satanás. E o segundo é que a ressurreição é tão real que o Senhor escolheu uma mulher a qual ninguém dava conta. Não só a mulher, Maria Madalena, mas a palavra de uma mulher no primeiro século não tinha valor. Ainda mais para ser uma testemunha de algo. E Jesus olha para essa mulher, abre os olhos dela, chama ela pelo nome e diz, você vai anunciar que eu estou vivo. Você vai anunciar que eu estou vivo. E ela então começa a proclamar o Cristo vivo. Aquela mulher foi transformada pelo Senhor, liberta pelo Senhor, estava temerosa com a sua ausência, agora entende a realidade do Cristo vivo. E ela vai e anuncia, eu vi o Senhor, verso 18. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Verso 19. E nós chegamos no nosso segundo ponto. Meu primeiro ponto eu não falei, mas o primeiro ponto é, quem busca Cristo encontra Cristo. Quem busca Cristo encontra Cristo. Quem bate recebe. Quem bate, a porta é aberta. E o meu segundo ponto são as marcas da paz. Primeiro ponto, quem busca Cristo encontra Cristo. Segundo ponto, as marcas da paz. A gente começa a partir do verso 19. Ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Duas vezes o Senhor diz aos apóstolos, aos seus discípulos, que a paz esteja convosco. E é paz, não é culpa, porque eles abandonaram a Cristo. É paz, e não é uma denúncia das suas falhas, porque enquanto ele estava sendo açoitado, alguns fugiram. É paz, e não separação, porque os homens, por natureza, deveriam ser inimigos de Deus. É paz e não juízo. É paz e não silêncio. É paz e não distância do Senhor. Essa foi a primeira palavra de Jesus aos seus discípulos, que estavam com medo. Eu vos dou paz. Agora há paz. Essa é a única palavra, irmãos, que pode alcançar o coração de um discípulo temeroso e do nosso coração também. A grande palavra do Senhor ressurreto aos seus discípulos é a paz. A paz. Eu dou a paz a vocês. Vocês antes estavam inimigos do Senhor. Vocês eram distantes de Deus. E agora, como os anjos que cantaram lá no nascimento de Jesus, nós podemos dizer que glória a Deus nas maiores alturas. E Deus quer paz aos homens. Deus dá paz aos homens. Deus quer os homens. Ele tem intenção de resgatar os homens. Agora, há mediação, há apropriação, há propiciação, há justificação da parte de Deus, há restauração ao nosso coração, há paz. Há paz. E é interessante que, embora Jesus diga, paz esteja com vocês, paz esteja convosco, ele ainda traz evidências dessa paz. Jesus vai chegar graciosamente no meio deles e vai dizer, verso 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A paz de Jesus é cheia de evidências. E Jesus evidencia aos seus discípulos dizendo, me apalpa aqui, verifica que eu não sou espírito.
Só porque eu entrei assim no meio de vocês, não quer dizer que eu seja um espírito, eu tenho carne, eu tenho osso. Veja, toque em meus lados, toque em meu lado, toca, veja em minhas mãos. E o Senhor, irmãos, Ele se humilha diante da nossa fé inconsistente. Porque embora Ele tenha dado paz a eles, pode ser que havia ainda essa incredulidade. Veja aqui, as marcas que eu trago, não por mim, não são por mim essas marcas, mas por vocês. E há paz por conta dessas marcas. Há paz. As feridas do Senhor Jesus dão paz aos seus discípulos. E Ele conforta a cada um deles com a sua paz. E Jesus então vai comissioná-los a pregar sobre esta paz. Jesus vai soprar sobre eles o teu Espírito para que eles possam pregar o arrependimento e trazer paz àqueles que são pecadores. Nós somos embaixadores de Jesus. Nós proclamamos essa paz. Nós proclamamos o perdão dos pecados. Nós levamos a paz a vasos quebrados como nós. Mas é interessante, irmãos, que o texto vai dizer que nem todos ouviram naquele primeiro dia. Tinha uma pessoa ausente. Alguém que perdeu de ser acalmado o seu coração. Alguém que passou uma semana, 8 dias incrédulo. E isso ensina algo para a gente. Faltar ao culto é algo que vai deixar você sem paz. Estar ausente da comunhão dos santos faz com que você seja uma pessoa incrédula. Ou que o seu coração seja tardio, ou se canse de receber a paz do Senhor. E ele vai dizer, o texto que nós fizemos de confissão, se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, vai dizer Tomé, e ali não puser o dedo e não puser as mãos do seu lado, de modo algum acreditarei. Você pode imaginar essa realidade? Porque eu posso imaginar, porque eu faria isso. Eu rejeitaria essa ressurreição, eu não acreditaria. Eu seria um Tomé. Embora você acredite que você talvez não seja, também. Mas quantas vezes você se ausentou do culto do Senhor? Esse é o ponto. Embora o grande pecado que nós falamos de Tomé, da sua incredulidade, de não crer, sem ver, mas há também a sua ausência do corpo, sua distância dos seus irmãos. Você pode imaginar, o texto diz que passaram-se 8 dias. Os discípulos então estavam outra vez reunidos. E aí o que acontece? Tomé está junto. Porque os discípulos falaram, olha, aconteceu, foi tão belo. Jesus veio no nosso meio, assim, a gente não estava nem esperando. Todo mundo com medo, ele, pum, apareceu. Está lá, no meio de todos nós. Ele deseja paz para a gente, ele mostra os seus lados. Nossa, e quando eu toquei, eu vi aquele furo, passava do outro lado. Eles estão falando para Tomé. Tomé, eu não creio nisso não. E passaram a semana inteira. Porque se você tem algo que te alegra, você vai passar a semana inteira falando. Não é verdade? Se você aprendeu um negócio novo na internet, todo mundo está fazendo imagem diferente lá no GPT, todo mundo vai falar para todo mundo, nossa, isso é muito legal. Olha só a fotinha que eu fiz do meu filho. Olha a fotinha que eu fiz com a minha avó. E os discípulos estão falando para Tomé, olha só o que aconteceu, Jesus estava no nosso meio. Passaram-se 8 dias. E Tomé, como uma criança birrenta e cansada, estava lá. Não, agora eu não saio no meio de vocês. Eu vou ficar aqui, o culto é com a gente, eu faço parte disso. E o texto vai dizer, passados 8 dias, eles estavam outra vez reunidos, Tomé estava no meio deles, as portas estavam trancadas novamente, e Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês, verso 26. E Jesus começa então, diretamente a tratar com Tomé. Vem cá, põe seu dedo aqui. Vem cá, dá sua mão, põe aqui ao lado. Jesus faz isso porque ele entende a medida de fé de cada um de nós. Ele vai dar evidência aos seus discípulos sobre a sua ressurreição. E está dando agora a Tomé. Diante de Tomé existe a verdade encarnada. Deus, homem, que morreu, ele viu ser sepultado, agora está diante dele, com as marcas dos cravos, com seu lado que foi passado com a lança. E eles clamam em alta voz, Senhor meu e Deus meu. Porque às vezes, irmãos, a gente precisa de algo para se agarrar, assim como o Tomé tinha. E Jesus vai dar uma palavra a nós, não a Tomé. Você creu porque você viu? Verso 17, Jesus está orando por nós, aqueles a quem o Senhor daria. Ele cuida do nosso coração antes da gente chegar. Ele sabia que era necessário dizer, não só para os seus discípulos, mas para nós também, que nós podemos ter uma confiança certa
nos testemunhos dos seus discípulos, nas testemunhas oculares do Novo Testamento, mas também em nossa própria fé, naquilo que Deus faz por nós, naquilo que Ele faz ao nos salvar. E Jesus vai dizer, bem-aventurado são os que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E eu vou encaminhar o meu sermão para finalizar, mas eu quero fazer 2 aplicações com uma pergunta para nós. Que esperança a ressurreição de Jesus pode te dar? Que esperança a ressurreição de Jesus nos dá? E eu creio que a primeira delas, talvez a maior e mais importante para todos nós, é que o pagamento do nosso pecado, ele foi aceito. Se Jesus tivesse apenas ficado na cruz morto, não haveria perdão para os pecados. Deus aceitou aquele sacrifício, daquele cordeiro sem mancha, daquele que não havia pecado, e ele morre na cruz, e Deus aceita, e a ressurreição de Jesus é a evidência clara que você foi perdoado. Você teve os seus pecados perdoados. Porque Jesus, à medida que ele caminhava em direção ao Gólgota, ao Calvário, ele dizia, eu amo meu Deus. É necessário oferecer um sacrifício eterno, de alguém eterno, por conta de uma ira eterna, porque tem a glória eterna e eu preciso morrer. Jesus entendia a necessidade do seu sacrifício. Não havia nenhum outro homem que podia fazer isso. Ele morre na cruz. E é por isso que quando a gente vai nas entrevistas com vocês, irmãos, se você vai falar do evangelho, você não acaba na cruz. O evangelho não acaba na cruz. Você precisa falar da ressurreição de Jesus Cristo. A cada um de vocês, se você está desejando ser membro da nossa igreja, quando nós formos conversar com você sobre o evangelho, não acaba na cruz. Não é só dizer Jesus morreu por mim na cruz. Jesus morreu por mim na cruz e Deus aceitou o sacrifício dele por mim. Deus olhou e se agradou e falou, filho, eu vou te moer, mas eu me alegro nisso, porque eu vou aceitar o seu sacrifício. Deus olha para o seu filho, ele aceita o sacrifício. Deus olha para a obra redentora de Cristo e vê que ela é uma obra perfeita. A gente tem o texto de Jesus trazendo Lázaro para fora, e é Jesus quem fala, e o morto vem. E no túmulo, irmãos, a própria Trindade olha aquela obra e diz, pelo poder que eu tenho, pela glória e o poder que eu tenho, você vai ser ressuscitado agora. E ele é ressuscitado. Ele vem, ele volta à vida. É Deus, o Trino, quem ressuscita Jesus Cristo. Quem faz assentar à direita. Quem o leva a lugares celestiais. É pela glória do Pai que ele é ressuscitado. É pelo poder do Espírito que ele é ressuscitado. É o Deus Trino que age na obra. Que esperança isso nos dá, irmãos? De que o nosso pecado foi aceito. Aliás, o perdão dos nossos pecados foi aceito. Que a ressurreição é a evidência clara do nosso perdão. Mas há um segundo ponto, e eu finalizo depois dele. É que o nosso estado de eternidade, ele não é um estado que normalmente a gente pensa. Por mais maravilhoso que possa ser, e a gente repete isso, às vezes a nossa esperança, ela está apenas de que quando nós morremos, nós vamos estar com Jesus. Você já disse isso, eu já disse isso. Quando eu morrer, eu quero estar com Jesus. Mas porque a gente pensa no estado intermediário. A nossa esperança de ressurreição não é um estado intermediário com Jesus. É muito mais do que isso. Às vezes a Escritura vai dizer que a nossa esperança da eternidade é que nós seremos revestidos com um novo corpo. Com um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, glorioso. Com a capacidade de viver, de trabalhar, de comer, de viver na terra que será redimida. E com um corpo que é capaz de estar na presença de Deus. Essa é a nossa certeza. Não é de estar no estado intermediário com Jesus, mas é de termos um corpo glorificado, um corpo como Ele tem, de podermos comer, trabalhar, viver e de estar na presença do próprio Deus. As Escrituras vão ensinar, Paulo vai dizer em Romanos, que nós seremos despidos e nós teremos um corpo da ressurreição, que nós ansiamos
como adoção de filhos, para termos um corpo de redenção. 1 e 2 Coríntios, em 15 e 5, vai dizer que nós somos despidos dessa carne, mas queremos ser revestidos com uma nova carne, para que nós tenhamos um corpo da ressurreição e não um corpo humilhado, como semelhança de Cristo, um corpo incorruptível, glorioso e poderoso. Um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, é o que vai dizer Filipenses 3, porque nós precisamos continuar aguardando a transformação desse nosso corpo de humilhação. O seu corpo, por mais bonito que seja, cheio de roupa, de batom ou de cabelo bem cortado, ele é um corpo de humilhação. Você deve aguardar ansiosamente pelo corpo igual de Cristo Jesus, com toda a sua glória. Terceiro, como eu falei, capaz de viver eternamente. O texto de Apocalipse vai dizer que no novos céus e nova terra, Deus vai habitar junto com os homens vão estar junto com Deus. Não há mais dor, não há mais morte, não há mais luto. Isaías 65, quando vai falar do novo céu e da terra, vai dizer que nós vamos construir casas. Nós vamos plantar, nós vamos colher, comer na eternidade. O seu corpo ressuscitado, o seu corpo ressurreto, ele é verdadeiro, ele tem carne e osso, ele tem necessidade. Jesus pediu, eu estou com fome, me dá um peixe. O espírito não come, eu como, eu estou com fome, me dá um peixe. E não só um corpo semelhante ao de Cristo, mas também um corpo que pode estar diante da presença do Deus Trino. Apocalipse 22 vai dizer que nós o veremos face a face. Os redimidos do Senhor terão um corpo que poderá ver o seu Senhor. Tessalonicenses vai dizer que nós estaremos para sempre com Ele, ao lado dele. João 17, Jesus vai orar e vai dizer assim, Pai, eu quero que eles estejam onde eu estou, para que eles possam ver a minha glória eternamente. Um corpo para que nós possamos ter um corpo glorificado, capaz de estar diante do Senhor, que irá comer, viver, trabalhar eternamente. Que esperança nós temos, irmãos, da ressurreição? É que o nosso pecado ele foi pago na cruz e o Senhor aceitou o sacrifício de Cristo. E que nós seremos então revestidos como o corpo de Cristo. Nós seremos semelhantes a eles, iremos trabalhar, iremos comer, iremos viver e estaremos diante do Senhor. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro. Nós vamos finalizar lendo 1 Pedro. Capítulo 1. Do 3 ao 9. Que esperança nós temos na ressurreição de Jesus? Essa é a pergunta. Que esperança você tem na ressurreição de Jesus? 1 Pedro, verso 3, vai dizer o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa ressurreição nos dá o quê? Para que nós tenhamos uma herança que não se pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês. Que vocês serão guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação que foi preparada para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam. Embora no presente, por breve momento, se é necessário que sejam contristados por causa das várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da fé de vocês, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês os amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Capítulo 20 de João, ele vai terminar dizendo que todas essas coisas foram escritas para que vocês creiam em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, para que, crendo, nós tenhamos a vida em seu nome. Se você crer na ressurreição de Jesus, se essa é a sua esperança, você pode ter certeza da vida que você tem nele. Vamos orar. Deus, nosso Pai, quão maravilhoso é, nós lemos a Tua palavra, que mostra a Sua intenção de se aproximar de homens pecadores,
E o Senhor faz isso enviando o seu próprio Filho. E Cristo se alegra de estar em nosso meio. Ele nos chama de irmãos. Ele lava os nossos pés. Ele deseja estar conosco. Ele deseja ceiar conosco. Ele morre numa cruz. E o Senhor demonstra a sua glória. O Senhor demonstra a sua vitória sobre a morte. Ao ressuscitar o nosso Senhor, o nosso Redentor vive. Ele não está morto, Ele vive. Ele está presente, Ele cuida de nós. E nós queremos sim, Senhor, responder à Páscoa que o Senhor nos dá, a libertação das trevas, a morte que foi vencida. Nós queremos responder com grande alegria, com grande exultação, com louvor em nossos lábios, dizendo que Ele ressuscitou. E nós podemos dizer, aleluia, Ele está vivo. Nós podemos dizer, Rabone, meu mestre. Nós podemos dizer, Senhor, meu Deus. O Senhor vive. E o Senhor se faz presente. O Senhor me perdoou. O Senhor me lavou. Nos dá, Senhor, esse coração da qual o Senhor comissionou também os seus discípulos de pregar a paz, de pregar o teu evangelho àqueles que ainda não conhecem. Que a mensagem do evangelho, que a mensagem da ressurreição de Jesus não seja algo que nós coloquemos apenas nos nossos corações, mas que nós possamos ter na segunda-feira, na terça-feira, daqui 40 dias, anunciando como no Pentecostes a maravilha do Senhor, a mensagem do Senhor. Porque por um instante nós estamos contristados e tristes, mas o Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá a paz. E nós adoramos o Senhor por isso. Nós adoramos no nome daquele que deve ser louvado, digno de ser exaltado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.